alunos! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. E hoje vamos falar um pouco sobre os sólidos geométricos, tá bom? Na verdade, nós já estudamos os sólidos geométricos no quarto ano. Esse ano vamos relembrar, tá? Sólidos geométricos são figuras tridimensionais que possuem largura, comprimento e altura, ou seja, os sólidos geométricos são as figuras que possuem três dimensões, tá bom? Onde essas dimensões são altura, largura e comprimento. Depois nós temos aí poliedros e corpos redondos. Você já conhece os sólidos geométricos apresentados abaixo. Agora vamos estudar como podemos classificá-los. Então temos o bloco retangular, cubo, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base triangular, cilindro, cone, esfera. Podemos classificar os sólidos geométricos em duas categorias: os poliedros, que têm apenas partes planas em sua superfície, e os corpos redondos, que têm algumas partes arredondadas em sua superfície. Então, temos aí a classificação, tá? O que essa leitura quer dizer pra gente? Ela quer nos dizer que os sólidos geométricos, eles podem ser classificados como poliedros e também podem ser classificados como corpos redondos, tá bom? Quais são as diferenças? Perceba que os poliedros, eles são formados apenas por partes planas, tá bom? Eles são formados apenas por partes planas. Os corpos redondos não, eles possuem superfícies arredondadas, tá bom? Então, alguns exemplos de poliedros: o cubo, bloco retangular e a pirâmide, que vai se classificar de acordo com a sua base, tá bom? Perceba que o cubo e o bloco retangular, que também é conhecido como paralelepípedo, eles possuem duas bases, tá bom? Duas bases, superior e inferior, e eles possuem faces laterais. Observe aqui, ó. Duas bases, superior e inferior, e faces laterais. A pirâmide não. A pirâmide, ela possui apenas uma base inferior e um ponto de encontro superior de todas as faces laterais, tá bom? Então, principal diferença entre cubo, bloco retangular e pirâmide: o cubo e o bloco retangular, eles possuem duas bases, superior e inferior. A pirâmide não, ela possui apenas uma base inferior, tá? E a diferença entre cubo e bloco retangular: o cubo, ele possui todas as suas faces quadradas, tá bom? Todas as suas faces, elas são quadradas. Isso quer dizer que todas as faces do cubo possuem as mesmas medidas. O bloco retangular não, ele pode ser formado por faces laterais e aí retangulares, e ele pode ter algumas faces quadradas, tá bom? Trouxe aqui alguns exemplos, tá? Por exemplo, essa caixa aqui, ó. Perceba que essa caixa, ela lembra um bloco retangular. Então, observe que as suas faces são retangulares, tá bom? Suas faces, elas são retangulares. Superior, inferior. Aqui eu tenho faces laterais, tá bom? Outro exemplo de bloco retangular: eu tenho aqui a caixinha de creme dental. Essa caixa de creme dental também lembra um bloco retangular. Você percebe que todas as suas faces laterais são retangulares. E se todos esses lados aqui possuírem as mesmas medidas, eu posso dizer que essas duas faces, elas são quadradas. Então, bloco retangular pode ser formado por faces retangulares e faces quadradas, ou ainda pode ser formado apenas por faces retangulares, tá bom? Não encontrei nenhum exemplo aqui de pirâmide, tá? No caso dos corpos redondos, eles podem possuir faces
arredondadas, todas as suas faces arredondadas ou não. Então, observe aqui o cone. O cone possui toda a sua face lateral arredondada, tá? O cilindro possui toda a sua face lateral arredondada e ele possui duas bases. E a esfera que possui toda a sua superfície arredondada, tá bom? Não encontrei nenhum exemplo de cone, mas perceba que o cone ele possui apenas uma base, tá bom? Diferente do cilindro. O cilindro, ó, encontrei aqui esse depósito, o cilindro ele possui duas bases e toda a sua superfície lateral arredondada, tá bom? Ele possui duas bases e toda a sua superfície lateral arredondada. Então, temos muitos exemplos aí de objetos do nosso dia a dia que vão lembrar cilindros, tá? Isso quer dizer que se você colocá-los em uma superfície inclinada, esses corpos redondos, eles vão rolar, diferentemente dos poliedros, que eles não irão rolar, tá bom? Então, temos vários exemplos aí de objetos que vão lembrar cilindro, tá? E a esfera, que possui toda a sua superfície arredondada, temos a bola, não é isso? Aqui eu trouxe uma laranja para exemplificar. A laranja possui toda a sua superfície também arredondada, então lembra uma esfera. Tá? Então, essa é a principal classificação dos sólidos geométricos. Lembrando que os sólidos geométricos são todas essas figuras tridimensionais, tá? Isso quer dizer que elas possuem 3 dimensões: largura, comprimento e altura. Então, os sólidos geométricos, eles são todas essas figuras. Só que eles recebem classificações. Podem ser considerados poliedros ou corpos redondos, tá bom? Então, ó, poliedros e corpos redondos são todos sólidos geométricos. O que são os poliedros? São as figuras que possuem apenas partes planas. O que são os corpos redondos? São aquelas figuras que possuem partes arredondadas ou ainda toda a sua superfície arredondada, certinho? Então, é isso que diz a classificação, tá bom? Na página seguinte, nós temos os elementos dos poliedros. Elementos dos poliedros. Elementos dos poliedros, tá bom? Então, eu vou tentar desenhar aqui um poliedro. Por favor, não repare no meu desenho, porque com certeza ele não vai ficar perfeito. Pronto. Então, tenho aqui um poliedro, tá bom? Quais são os elementos desses poliedros? Vamos ver agora algum desses, tá? Alguns desses elementos. Os elementos dos poliedros são vértices, temos aresta, e temos face, tá? Então, os elementos do poliedro: vértice, aresta e face. Agora vamos entender a diferença entre cada uma delas, tá? Então, os polígonos que formam a superfície acima são chamados de faces. O encontro de duas faces forma uma aresta. O vértice é o encontro de duas ou mais arestas. E temos aí outros exemplos. Então, eu vou explicar primeiro a vocês, tá bom? Então, quais são os elementos dos poliedros? Nós temos
Que, no caso, esse poliedro aqui, se eu considerar que ele é um cubo, ele possui todas as suas faces com as mesmas medidas, tá bom? Então, todas as faces aqui são quadradas, tá certo? Perceba que os poliedros, eles são formados por polígonos. E aí vocês vão lembrar que os polígonos, eles são uniões de segmentos de reta, união de segmentos de reta que formam os polígonos. Então, quando nós juntamos esses segmentos, nós formamos um polígono. E se você perceber esse elemento aqui, esse polígono, que é o cubo, ele possui todas as suas faces quadradas. Então, o polígono que foi utilizado para formar o cubo foi o quadrado. Então, eu garanto que todas as suas faces são iguais. E aí você vai perceber que as faces são exatamente as partes quadradas, tá bom? Todas as partes quadradas, elas são chamadas de faces. Os pontos, os segmentos laterais que formam essas faces são chamados de arestas, tá? Então, ó, esses segmentos laterais que formam a face são chamados de arestas. E os vértices são os pontos de encontros das arestas, tá bom? Então, ó, todos os pontos de encontro das arestas são chamados de vértices, tá bom? Todos os pontos de encontros das arestas são chamados de vértices. Então, aqui, ó, onde você tiver ponto de encontro, você terá você terá vértices, tá bom? E as arestas são todos esses segmentos, tá? Exemplificando, observe aqui esse objeto, tá? Observe essa caixa. O que são as faces dessa caixa? São todos os lados dela. Todos os lados da caixa são considerados faces. Então, aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso quer dizer que esta caixa possui 6 faces, tá bom? As arestas são os segmentos que contornam essas faces. Então, as arestas nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso quer dizer que essa caixa possui 6 faces e 12 arestas. Os vértices são os pontos de encontros dessas arestas. Então, ó, esses pontinhos aqui, eles são chamados de vértices. Então, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, tá bom? Portanto, essa caixa possui 4 faces, possui 12 arestas e possui 8 vértices, tá bom? Lembre-se, vértices são os pontos de encontro das arestas. As arestas são os segmentos que contornam as faces. E as faces são os polígonos, ou seja, são os lados dos poliedros, tá bom? As faces são os lados dos poliedros, certinho? Então, aí são os elementos dos poliedros, tá? O bloco retangular tem 6 faces retangulares. A pirâmide de base quadrada tem 4 faces triangulares e uma face retangular, que é a base, tá bom? Agora, nós vamos ver os elementos dos corpos redondos, tá? Elementos dos corpos redondos. Será que cabe ali? Não, vou apagar aqui. Então, vamos lá. Elementos dos corpos redondos.
elementos dos corpos redondos. Eu vou tentar aqui desenhar para vocês os corpos redondos. Então, vamos ver agora os elementos dos corpos redondos, tá? Gente, os corpos redondos, como eu falei para vocês, são os sólidos geométricos que possuem suas faces, que possuem superfícies arredondadas, todas ou não, tá bom? Todas as superfícies arredondadas ou não. E aí nós temos aqui inicialmente o cilindro, tá? Como eu falei, o cilindro ele possui duas bases e ele possui uma superfície lateral. Observe aqui, ó, as duas bases do cilindro e a sua superfície lateral. Onde essa superfície lateral ela é arredondada, tá bom? Então aqui nós temos as bases do cilindro e a sua superfície lateral arredondada. Nós temos o cone. Gente, o cone, ele possui base, tá? Ele possui base, ele possui superfície lateral e ele possui um vértice, tá? Onde esse vértice, ele é superior, que une a superfície lateral. E nós temos também a esfera, que é formada apenas pela sua superfície esférica, ou seja, ela é toda arredondada, tá bom? Então, esses são os elementos dos corpos redondos. Só relembrando, os elementos dos poliedros são vértices, faces e arestas, tá? Onde as faces são os lados dos poliedros ou dos sólidos geométricos. As arestas são as faces, que são os lados que contornam essas faces. E os vértices são os pontos de encontros das arestas, tá bom? E os corpos redondos, eles possuem base ou não e possui superfície lateral. Alguns também, como o cone, vai possuir o vértice, tá? Então, o cilindro não possui vértice, porque ele possui duas bases. Então, o cilindro, duas bases e uma superfície lateral. Para ser cone, tem que possuir uma base, uma superfície lateral e um vértice. E para ser esfera, tem que possuir toda a sua superfície esférica, tá certo, gente? Espero ter ajudado. Bons estudos, beijos e até o nosso próximo encontro.